tocha de vaso, tocar corneta, quebrar o vaso. Aí a Bíblia diz que Gideão fez conforme Deus mandou. E eles achavam que os soldados voltariam para a cabeça acesa, os fantasmas. Aí Deus falou: Gideão, toca a corneta. Gideão, pum, quebra o vaso, pá! Os camaradas levantaram assustados e 300 cabeças de fogo acesa foram eles. Aí começaram a picar a espada no outro. Gideão não moveu uma mão. Primeiro que Gideão não estava com a espada, porque na mão ele estava com a corneta, na outra ele estava com o vaso. Quebrou e os caras começaram a se matar uns aos outros. Essa é a sabedoria de Deus. Na hora de humana, a gente ia querer mudar, mas Deus, na hora que a gente tocar a corneta, vai acordar todo mundo. Isso nós não vamos dar uma sopa aqui no meio desse povo. Mas olha a forma que Deus trabalhou para confundir o inimigo. Você está disposto a entrar na ordem de Deus? Se você é desse tipo todo certinho, ajeitadinho, engomadinho, aí milagre para mim tem que ter explicação lógica, não serve. Jesus chega para o cego lá de João capítulo 9. Faz um monte de lama, cata um cego, vem cá. Vai lá no tanque de Siloé. Jesus estava, irmãos, no meio do povo mais religioso que já existiu na terra, o judaísmo. E a religião deles, um monte de coisa boa. Aí o camarada sai se questionando a 6 quilômetros de altura. Olha, vai lá agora e lava. O camarada andou, foi, 1 quilômetro, 2, 3, 4, 5, não aconteceu nada. 6 quilômetros, chegou no tanque, nada. A Bíblia diz que quando ele lavou, passou a enxergar. Na ótica humana é complicado esse negócio. Marcos 8:22. Jesus chega em Betsaida, pega o camarada pela mão e cospe. Literalmente, tem nada de figurativo aqui, foi literal. Jesus cuspiu nos olhos dele. Pôs na mão e orou. Está vendo? Estou vendo os outros que andam como árvore. Jesus ora novamente, está vendo? Agora eu estou vendo firme, estou vendo longe. Isso é loucura. Deus chega para Moisés a primeira vez e fala: Moisés, fere a rocha. Moisés vai lá, senta o cajado e sai água. Deus manda a segunda vez: Moisés, agora você vai falar a rocha. Bater não era difícil. Acertada lá, água saiu. Agora imagina Moisés, homem crente, estendeu a vara, uma vermelha se abriu, 10 pragas no Egito mostrando intermédio. Agora, diante de uma congregação, não sei quantas mil pessoas, Moisés conversar com a pedra. Você já pensou nisso? Você já parou para meditar nisso? Pedra, assim diz o Senhor, vai a água. Ouviu falar, ó? Pirou. Aí Jesus chega, está andando, aí deu uma figueira. Nada de pingo. Aí Jesus começa a conversar com a figueira. E os discípulos tudo atrás, ninguém se atrevia a falar nada. Jesus falou: olha, tio Figueira, nunca mais ninguém vai comer de ti. Se for olhar, acho que o mestre, ó. No outro dia, Jesus passa pelo mesmo caminho, mas a figueira que não secou. Ele disse: olha, se vocês creem, não duvidar, não somente farei o que foi feito à figueira, mas se vocês tiverem fé em Deus e não duvidar e disser ao monte, sai daqui e vá para o mar, ele obedece. Ah, porque eu estudei segundo a teologia, a escatologia, e eu estudei a história, e segundo a crença judaica, o monte que Jesus está sendo querido é problema. A figueira era problema ou era figueira? Figueira. Jesus estava falando com a montanha. Tem outra referência na Bíblia. Jesus sabia que o Senhor ia bater de frente e ele falou: não, vou colocar mais uns montes aqui, que é para eles entenderem que eu estou falando de monte mesmo. É o monte sair para o mar. Então, a loucura de Deus, a lógica de Deus é diferente. Hoje em dia nós estamos querendo explicação lógica para o sobrenatural de Deus. Se não tiver explicação lógica, nós não acreditamos, nós não cremos. Hoje em dia existe uma epidemia assolando a igreja. Que epidemia é essa?
Medo. Camarada tem medo de dar 10% de faltar o feijão no fim do mês. Eu duvido. A Bíblia está dizendo, faça a prova. A prova que Deus está dizendo é dê. Para você ver se eu não vou mandar. E você nem vai ter no lado de pôr. Quer ter 2 carros na garagem? Deus deu. Eu não estou pedindo para você dar para mim, não. Tem coragem? A vida com Deus é vida de desafio. Sabe por que Deus parou de fazer grandes coisas? Porque nós paramos de pregar grandes coisas. Tem coragem? Estados Unidos da América. Grande conferencista iria ministrar naquela noite. Ginásio com 40, 50 mil pessoas. Havia naquele estádio uma mulher que estava com uma criança com 24 tipos de enfermidade. A criança não tinha os dedos das mãos, só tinha os bolos de carne. A criança não tinha os olhos, era tudo fechado. Não tinha orelha, ouvido, nada. Não tinha dedo nas mãos. A criança não tinha olhos, não tinha nada. Era tudo tampado. Ela procurou uma pessoa daquele pastor abençoado e falou: olha, eu quero que você fale com o pastor quando ele chegar para orar pelo meu filho. Só que o pastor chegou e não teve tempo de conversar com o seu assessor. Já foi para a reunião. E quando ele está ali na reunião, ele falou: irmãos, eu vou tirar aqui uma oferta missionária. É um desafio. Aquela mulher estava com $200 para voltar para a sua cidade. Era tudo quanto tinha. Ela foi na frente, pegou $200 e colocou diante de Deus. O pastor orou, agradeceu a Deus pelos irmãos contribuíram, mandou que eles estão orando nele. Deus está me dando uma revelação. Tem uma mulher aqui nessa cidade que está com uma criança. Essa criança tem 24 tipos de enfermidade e começou a falar. A mulher falou: o assessor contou e ele está falando. Ele falou: onde está essa mulher? Traga a criança para frente. A mulher levou aquele bolo de carne. O assessor dele nem estava contando. Ele disse: falou, Deus, eu já vi o senhor ressuscitar paralítico, ou ressuscitar morto, curar paralítico. Já vi isso sério, mas eu nunca vi o senhor fazer. Pessoa que não tem olho, apareceu o olho. Pessoa que não tem dedo, apareceu o dedo. E aquele pastor mandou o ginásio inteiro fechar os olhos. Ele pegou a criança e levantou para cima. O assessor contando que ele ficou agachado, falou: não, essa eu vou ver que eu já vi. E o pastor levantou aquela criança para cima. Quando levantou, diz que o assessor colocou de mão, se estendeu sobre o ginásio. Uma glória envolveu, uma mão com um furo no meio. E ele disse que naquele exato momento ele viu quando o bolo de carne da mão do menino começou a ter os dedos para fora. Aqui começou a se abrir e os olhos saíram. Os pés a mesma coisa. Aqui se abriu do lado e começou a sair as orelhas. Naquele momento, todas as pessoas que estavam doentes dentro daquele ginásio, Jesus curou. Paralítico começou a pegar a cadeira de roda, andar, muleta, cama. Deus curou todas as pessoas que estavam dentro daquele ginásio. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, Jesus diz assim: na verdade, eu digo. Sabe por que Jesus está dizendo na verdade? Isso que eu estou vos dizendo é verdade. Se as minhas palavras estiverem em vocês estiverem em mim, perto. Vocês farão obras maiores do que as que eu realizei. Há pouco dias alguém falou para mim: você está querendo ser mais que Jesus? Eu falei: lógico. Ele falou que é para você fazer obras maiores. Mas às vezes nós nos sentimos aí esse espírito de cansaço, de fraqueza, e nós nos esquecemos de olhar para a potência que é a palavra de Deus. O Evangelho de Marcos diz: tudo é possível ao que crê. Não vou adulterar a palavra que está escrita, mas eu digo para você: tudo é possível ao que quer. Você está disposto nessa noite? Está disposto a descer a fonte como Gideão fez com aqueles verdadeiros homens? Você está disposto, meu irmão? No Salmo de número 89, aqui no verso 20, Deus começa a dizer: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Deus sempre procura, mas nem sempre acha. Lá no livro do profeta Ezequiel, ele diz: eu busquei dentro de vós uma nação, um homem sozinho, que se colocasse na brecha, mas eu não encontrei. Você está disposto nessa noite? Há 13 anos atrás, enquanto o pastor estava ministrando ali, ele